perspectiva para esse ano de 2012 é de um primeiro semestre intenso nos debates e nas votações. Nós vamos conversar agora com o senador Humberto Costa, que fala conosco sobre esse assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Qual a expectativa do senhor? O que o senhor julga assim importante que o Senado resolva, debata e vote aqui esse ano? Bem, nós temos vários temas que são extremamente importantes. O primeiro deles, eu diria, o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, porque isso incide diretamente sobre os déficits futuros da Previdência Social, que hoje já é um problema de uma dimensão muito grande que precisa ter uma solução. Nós estamos aguardando que essa proposta chegue da Câmara para que possamos votá-la aqui no Senado. Um outro tema que hoje está na Câmara e também é importante que votemos ainda esse ano é exatamente a nova distribuição dos royalties do petróleo entre estados e municípios no Brasil. O Senado apresentou um projeto, votou, está hoje na Câmara e nós queremos que o mais rapidamente possível esse projeto venha para cá, até porque ele abriu a possibilidade de desconcentrar os recursos de royalties de petróleo que anteriormente estavam limitados a poucos estados e a poucos municípios. Aliás, 2010 foi um ano em que o Congresso, as duas casas debateram, foi um debate assim aguerrido sobre o tema, né? Ainda não houve um desfecho, uma conclusão. A conclusão desse tema ou o debate dele também interfere em outras questões, como o Fundo de Participação dos Estados, né, senador, e a questão da guerra fiscal do ICMS, principalmente com o ICMS de importados. O senhor acha que esses debates que acabam acontecendo ao mesmo tempo se misturam de alguma forma? Sim, todos esses são temas que dizem respeito ao Pacto Federativo, né, e a discussão de como distribuir os recursos da arrecadação de impostos e contribuições no Brasil. Temos aqui a Resolução 72, que regulamenta o ICMS de produtos importados. Ela é importante para que nós possamos, inclusive, proteger a indústria nacional. Geração de emprego, né? Com certeza. Da mesma forma, o debate sobre a nova distribuição do FPE é fundamental. Nós temos, inclusive, uma exigência legal que isso seja feito até o final desse ano. E eu acredito que nós vamos poder encontrar também um equilíbrio e fazer compensações em relação a algumas perdas que alguns estados podem ter, por exemplo, em relação à Resolução 72, em relação aos royalties do petróleo, né? E também o debate sobre o fim da exigência de unanimidade nas decisões do CONFAS, que faz com que praticamente não se possa mexer no ICMS no Brasil, ou então que essa decisão fique sempre nas mãos de um estado que não queira concordar. Então, essa temática é extremamente importante. Essa questão do ICMS, desculpa interromper o senhor, mas o senhor acha que da maneira como ela está sendo conduzida e abordada, ela vai propiciar que se trate de um dos temas de reforma tributária? Porque há quem defenda que ela é necessária e só possível em fatias, né? O senhor acha que nós começamos assim, inauguramos essa fase? Inauguramos e até o presente momento temos conseguido avançar, não é? Há uma preocupação real de que quando nós temos uma proposta global, não conseguimos atender aos interesses de todos. Talvez num processo de fatiamento, como está sendo feito, quem perde ali atrás ganha um pouco ali na frente e no final das contas termina havendo algum tipo de compensação, não é? Além do mais, já tivemos nesse ano que passou uma série de medidas do governo federal que foram aprovadas aqui, medidas provisórias, que tratam de desoneração fiscal, que tratam de combate à concorrência predatória, que também são medidas importantes em termos de uma política tributária de um modo geral. Senador, um assunto que cresce no início desse ano e que acaba também tratando da administração pública é a PEC 300, que fala de salários de polícia civil, militar e dos bombeiros. Nós estamos aí assistindo esse problema na Bahia, impactante com essa greve dos policiais, né? É através da PEC 300 que o Congresso vai poder, de alguma forma, ajudar a solucionar essa crise que a gente vê? Nós já vimos um episódio no Ceará, Rio de Janeiro, agora Bahia. Veja, a PEC 300, na sua forma original, ela inviabiliza os governos estaduais e o próprio governo federal no objetivo de fazê-la cumprir. Não há possibilidade de a União e nem os estados poderem aportar o que é necessário para garantir aquele piso salarial que está colocado.
Naturalmente que se pode debater, discutir, tentar encontrar um processo que faça a justiça mínima aos servidores da área de segurança, porque são realmente os grandes responsáveis para que uma política de segurança dê certo, e é justo que eles sejam bem remunerados. Mas é preciso encontrar um equilíbrio entre essa remuneração e o tema do equilíbrio fiscal. Mas acho também que não é apenas a questão salarial. É preciso também regulamentar o direito de greve no serviço público e em áreas essenciais como é a área da segurança pública. Que outros temas o senhor avalia que são importantes ainda na votação desse primeiro semestre? Bem, não sei se em termos de votação propriamente, mas pelo menos na sistematização, né, e no debate, eu creio que o tema do financiamento da saúde no Brasil é muito importante. Há um compromisso do presidente Sarney de construir uma comissão especial que seja capaz de reunir todos os projetos que tratam desse tema e pensar em medidas que possam ser objeto de avaliação do Senado e da Câmara. Aliás, a nossa ideia é que essa comissão possa ser uma comissão mista de Câmara e Senado, para que possamos construir uma proposta que rapidamente passe nas duas casas, sob pena de nós termos uma situação muito em breve de um colapso na saúde pública brasileira por limitações do seu financiamento. Essa solução da comissão mista, inclusive, supera uma dificuldade que uma casa tem em relação à outra, quando ela constrói uma proposta, envia para outra casa e a tramitação não tem a mesma celeridade, não é recebido com a mesma sensibilidade que da casa de origem, né, senador? Uma comissão mista nesse sentido? Com certeza. Uma comissão mista permite uma construção coletiva. E, como tal, um grande número de parlamentares que participarem dessa construção coletiva serão defensores, né, ardorosos também dessas ideias e dessas propostas, e isso faz uma diferença, especialmente porque são aqueles que estão mais vinculados à temática, que mais conhecem o tema, que têm mais projetos apresentados. Então, nós vamos insistir para que essa comissão possa ser uma comissão mista. Por isso, como o senhor disse no início da resposta, o senhor talvez não tenha na sua expectativa o desfecho da questão, mas um amadurecimento desse debate? Sim, com certeza, até porque é muito difícil votar num ano eleitoral um tema com essa complexidade. Imagine que possa surgir a ideia de instituição de algum tipo de contribuição suplementar. Muito dificilmente o Congresso votaria num ano eleitoral, né? Mas pelo menos nós teríamos aí um leque de alternativas que poderiam ser apresentadas ao governo e ao próprio Congresso Nacional. Além disso, nós temos a reforma de códigos importantes, né? Como Código Penal, Processo Penal, Defesa do Consumidor. O senhor acha que essas matérias chegam a desfecho esse ano? Acredito que uma parte delas, sim, muito embora sejam todas elas importantes, né? O debate sobre o novo Código Penal é fundamental. Nós temos temas extremamente relevantes que estão na ordem do dia e muitas vezes discutidos de uma forma limitada. O caso da redução da maioridade penal, o caso da ampliação das possibilidades de aborto legal, a progressão de penas para crimes hediondos, enfim, são coisas ultra importantes e que nós temos que, sem dúvida, discutir. Eu acredito que possamos avançar um pouco nessas questões também. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou acesse www.senado.gov.br/TV.